Oi, gente, tudo bem? Dando uma passadinha aqui para mostrar para vocês um livro que eu li recentemente e eu fiquei apaixonada, não só pela parte estética do livro, a cor, as ilustrações, o projeto gráfico, mas principalmente pelo texto, que articulado com as ilustrações causa um efeito muito interessante de humor, de diversão, tá? Eu estou falando do livro Carona, que vocês veem aqui, que foi escrito e ilustrado por Guilherme Karsten. E a proposta deste livro aqui é justamente desenvolver uma narrativa que nós chamamos de acumulação. Eu já falei sobre esse tipo de narrativa aqui, em outro momento, no canal. Mas só para relembrar, pessoal, a narrativa de acumulação, ou acumulativa, é uma narrativa que tem uma estrutura que vai se repetindo ao longo das páginas. E à medida que essa estrutura se repete, novos elementos vão sendo acrescidos a essa sequência. E é exatamente essa construção que faz com que o texto se torne engraçado. Então, os pequenos, especialmente, curtem muito textos de acumulação, porque também ajudam, né, a memorizar o texto, eles gostam, eles próprios, de repetirem as sequências. Então, ele é um processo, né, bem interessante, né, tanto do ponto de vista da construção, quanto da mediação de leitura de um material desses, tanto em casa, em família, quanto na sala de aula. Então, aqui nós temos já na capa, né, o título em destaque, o autor, que é o Guilherme Karsten, e aqui abaixo a editora, que é a Companhia das Letrinhas. E aí, na capa, a gente vê o célebre gesto, né, da mãozinha com o dedo polegar apontando, né, para o lado, que significa pedido de carona. Então, outra coisa que eu queria destacar é o texto de contracapa. Em outros momentos eu já falei aqui sobre isso com vocês, que nem sempre eu acho interessante que a gente faça a leitura do texto de contracapa, porque muitas vezes entrega tudo. Mas no caso deste livro do Guilherme, o texto de contracapa, ele cria mais expectativa ainda em torno do que vai acontecer. Então, eu vou ler aqui para vocês. Um surfista só quer aproveitar o feriado para pegar ondas na praia. Ele coloca a prancha no carro e logo parte rumo à aventura, até que ele dá de cara com um mergulhador pedindo carona. Depois, com um herói. Depois, com um jacaré. Depois, com um ladrão. Será que essa viagem vai terminar do jeito que o surfista imaginava? Então, aí a gente já tem alguns elementos para pensar sobre o conteúdo. E aí, então, a gente abre o livro. Eu não vou explorar os outros elementos, né? Eu vou direto para o começo. A gente tem aqui uma sequência de casas, a pista, né, da estrada. Isso já remete para uma viagem. E o título aqui escrito no telhado da casa. Então, nós temos aqui o começo. As ilustrações são um capítulo à parte, pessoal. Eu gosto muito do traço do Guilherme, especialmente desse livro aqui que eu explorei mais. Eu achei muito interessante. E acho que elas dialogam muito bem com o texto. Elas têm uma pegada bem divertida também. O texto começa assim. Nada pode dar errado. Com seu plano traçado, um surfista apronta as malas rumo à praia no feriado. E lá se vai o surfista empolgado. Quer dizer, ele tá super na vibe de ir pra praia. Um mergulhador, prestes a casar, esqueceu as alianças no fundo do mar. Me dê uma carona, pois voltarei para buscar. E lá se vão, um mergulhador apaixonado e o surfista empolgado. Sem falar no nonsense, né, pessoal? Alianças esquecidas, né, no fundo do mar, né? Então, a gurizada adora também o nonsense. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Um herói cansado de combater o mal decidiu ser um cidadão normal. Uma carona, por favor, vou morar no litoral. E lá se vão, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e o surfista empolgado. Vejam que a estrutura, então, vai se repetindo. Um jacaré acreditava que mudar-se do rio seria o melhor remédio. Só o mar para me curar desse tédio. E aí a gente olha a ilustração, pessoal, ela é muito engraçada, né? O jacaré com óculos de sol, malinha, mochilinha, né? Então isso aí já é engraçado.
E se a gente acompanhar a expressão, pessoal, do surfista, tá? Vejam como está aqui a expressão dele. Vejam como ainda está aqui com o primeiro caroneiro. E vejam como estava lá no início. Então, ele vai começando a aparentemente ficar incomodado com isso, né? Poxa, ele tinha a intenção de ir pra praia sozinho, tá? Aí aparece outro caroneiro. Um ladrão procurado para ganhar uma carona mentiu. Preciso ir à praia visitar meu tio. E lá se vão. Um ladrão procurado, um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e o surfista intrigado. Veja a expressão dele. Né? E são elementos, pessoal, que numa mediação de leitura, não que a gente vai estar mostrando para os alunos, mas é interessante observar como eles reagem, né, a essas mudanças de expressão, se eles vão notar, se eles não vão. E aí é legal lá pelas tantas fazer algumas perguntas que talvez remetam para isso. Um policial de muito respeito desconfiou daquele sujeito. Entrou aqui alguém suspeito, né? E vejam que aqui o mergulhador aponta com o dedinho, ó, mas fica quieto. E lá se vão uma policial desconfiada, um ladrão procurado, um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e o surfista preocupado. Então vejam que também a caracterização do estado de espírito desse sujeito vai se modificando ao longo das caronas que ele vai dando, né, pela estrada. Como será que essa história vai terminar? Será que a policial prenderá o ladrão? Será que o surfista conseguirá chegar na praia? E esses caroneiros todos? Bom, são muitas perguntas, pessoal, que para vocês responderem, né, terão de ler o livro, que eu super recomendo, é um livro muito legal para fazer mediação de leitura na escola e em casa com os filhos. Espero que vocês tenham curtido a dica de hoje e até o nosso próximo Casa de Leitura. Nossa casa é feita de muita gente, é uma casa cheia de amor. Um livro aberto é o seu telhado, cada história é um corredor. Às vezes é castelo, cidade ou bosque encantado. Quem entra vira fada, ogro e dragão. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Habitar a casa de leitura é entrar na aventura. Acreditar em bruxas, princesas, magia e no mundo da fantasia. Cada página aberta é uma nova descoberta. Personagens vivem e tudo se completa. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.